Abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nem só até aí, pode se assentar. Irmãos, nós temos visto nesses 3 versículos que lemos, a comparação que Paulo fez daqueles irmãos, daquela igreja, com a igreja perseguida na Judéia. E a proposta dessas aulas é nós respondermos 4 perguntas. O que é perseguição? Como acontece perseguição? Qual a sua história? E quais as consequências? 4 perguntas. A primeira nós respondemos semana passada, começamos a responder a segunda, e se o Senhor permitir hoje, nós responderemos a terceira, qual a sua história. A aula passada foi sobre você é um cristão perseguido? Talvez os irmãos se recordem dessa aula. E é algo maravilhoso que a gente quer teimar contra o Espírito Santo, mas quem manda é Ele. O Espírito Santo havia falado ao meu interior para que eu compartilhasse com os irmãos alguns relatos em Atos, de forma que, e eu sabia que esses relatos eles trariam um entendimento de como aquela igreja reagia. E eu quis discutir com o Senhor, eu falei, não, Senhor, eu não quero motivar os irmãos, eu quero que eles reflitam sobre que a perseguição é real. E eu briguei com o Senhor no sábado em relação a isso. E quando chega domingo, na hora do louvor, o Senhor manda eu ir para a salinha e fala, eu não te mandei? Eu falei, Senhor, não descrevi nada, não anotei nada. Eu falei, eu te mandei. E o Senhor mandou eu acompanhar com os irmãos aqui em Atos alguns trechos em relacionado àquela igreja. Então quem manda é o Senhor. E nessa obediência nós vimos isso. Paulo comparou os Tessalonicenses à igreja perseguida na Judéia, que perseverava e que avançou na propagação do reino de Deus. Uma igreja que era perseguida, mas mesmo perseguida, avançava na propagação. Eles mataram a Jesus, antes os profetas e agora a igreja. Nós lemos Atos 7, de 51 a 60, por exemplo, o martírio de Estevão. Estevão declara isso para eles claramente. Com exceção dos apóstolos, a igreja em Jerusalém ela foi dispersa para a Judéia e para Samaria. Vimos isso no início do capítulo 8, versículos 1 a 8. E era exatamente essa igreja que estava em Jerusalém e que foi dispersa para a Judéia, é exatamente essa igreja que Paulo faz a comparação aqui no versículo 14, nós já lemos. Agora, o que é a perseguição? Nós vimos na aula passada. Nós vimos que perseguição, ela não é a reação que nós sofremos, as reações adversas que nós sofremos, por mais atitudes que nós tomamos. Em alguns exemplos aqui. Então, existem coisas que nós fazemos e é natural que as pessoas reajam contra aquela nossa atitude e nós colocamos aquilo como um ato de perseguição religiosa, de perseguição cristã, quando na verdade não é. É apenas uma reação. E vimos que a Bíblia claramente diz que a perseguição ela passa pelo ponto de ser por amor a Cristo. É por amor a Cristo. Nós vimos 2 textos aqui. Começamos a ver como ela acontece, começando a responder a segunda pergunta.
Aliás, respondemos. Ela acontece, em primeiro lugar, versículo 14 do texto que nós lemos, acompanhe aí na sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, por favor. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Só essa parte A. Por quê? Talvez na sua versão, então. Certamente você tem alguma palavra que vai fazer uma ligação com o que ele acabara de falar no versículo 13. E no versículo 13, nós estudamos durante 4 lições aqui, de como a palavra de Deus havia sido recebida por aqueles irmãos a ponto de gerar transformação neles e continuar operando, sendo eficaz na vida dos tessalonicenses. Então, quando Paulo ele começa no versículo 14 dizendo por quê, ele está dizendo a maior evidência de que a palavra de Deus é verdade na vida de vocês é que vocês estão sendo perseguidos. Então, como acontece a perseguição? Ela acontece por meio na vida daquele que é transformado pela palavra de Deus. A perseguição é por aquele que é transformado pela palavra de Deus. Se nós desejarmos viver como o mundo vive, nós não seremos perseguidos, irmãos. Se não existir transformação em nós, vão te perseguir por causa de quê? Se você não estiver tendo a atitude de um verdadeiro cristão, se eu não for um verdadeiro cristão, você vai estar de boa com o sistema. Você vai fazer parte daquilo tudo. Não vão considerar você como alguém fora do mundo. Pelo contrário, vão te considerar alguém do mundo. Então, não pense que você não viver a palavra de Deus vai mostrar que você é um discípulo de Cristo genuíno, porque não é. Então, Paulo faz essa ligação aqui no versículo 14, no início dele. Mas nós vimos também, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, que a perseguição, ela acontece, ela se desenrola sobre a vida daquele que quer viver em Cristo. Diz assim o texto: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Se você quer viver uma verdadeira vida cristã, 2 Timóteo 3,12, você vai ser perseguido por amor a Cristo. E é fato isso. Isso é algo que faz parte da vida cristã, faz parte da nossa caminhada cristã. Se perseguiram ao Senhor Jesus, amados, perseguirão a nós também, e já perseguem em alguns aspectos. Agora, quando eu falei com os irmãos de que a perseguição não é por conta das más atitudes que tomamos e que geram reações, eu não estou dizendo com isso que você não é perseguido, amém? Eu não disse isso, eu disse que nós devemos discernir se de fato é por nós estarmos vivendo em Cristo e levando a palavra, ou se é porque nós tomamos uma atitude equivocada. São coisas diferentes. Não estou dizendo que você não sofra perseguição por amor a Cristo. Talvez você passe sim. Tá? Só o cuidado de nós não acharmos que toda a adversidade que nós vivemos é por amor a Cristo, porque não é. Agora, e na aula de hoje? Na aula de hoje, se o Senhor permitir, nós veremos sobre a história da perseguição. Nós responderemos qual a sua história. Esse é o propósito da nossa aula de hoje. Há quem entenda, e se eu não me engano, uma vez o Cleiton me perguntou isso, se Abel era um tipo de Marte. Foi você que me perguntou isso, Cleiton, não foi? Né? E eu não quis te responder na ocasião, falei, deixei você ter a sua própria resposta. Aliás, esse foi um consenso nosso dos pastores, porque não seria algo fundamental para a nossa caminhada. Mas na temática da aula de hoje eu vou te responder, porque tem tudo a ver com isso, porque muitos creem que Abel, na verdade, ele é o primeiro Marte. Alguns textos, vamos ler aqui, nos mostram isso, inclusive. A morte dele está lá registrada em Gênesis 4:8. Mas o que eu quero ler com os irmãos reparem, o versículo 15 aqui, e depois nós vamos abrir Mateus 23.
os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Quando Paulo compara que aquela igreja em Tessalônica estava sendo perseguida, comparando a igreja da Judéia, e dizendo que os judeus mataram a Jesus e aos profetas, isso é muito significativo, porque quando nós vamos para Atos, vá para Atos, por favor, Atos capítulo 7, depois Mateus 23. Atos 7, versículo 51. Estevão diz isso. Estevão está fazendo a sua defesa, pregando, defende-se a respeito de não respeitar a lei de Moisés e depois de respeitar o templo. E aí ele faz uma transição e no versículo 51 declara: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Algo importante aqui, assim vocês são como os pais, é importante isso. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Então, mataram os profetas e aqueles que anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então aqui, Estevão fala claramente: vocês estão me perseguindo a igreja, e ele não foi o primeiro perseguido, ele foi o primeiro mártir no cristianismo, mas ele não foi o primeiro perseguido na igreja. E quando ele declara isso, está falando: olha, vocês mataram Jesus e vocês mataram os profetas. Os pais de vocês mataram os profetas. Vocês estão se igualando aos pais. E é interessante isso, é muito importante, significativo. Vá para Mateus, por favor. Porque Jesus fala exatamente isso. E Jesus coloca a perseguição a ele, aos profetas, no mesmo pé de igualdade a perseguição sofrida por Abel. Então, o próprio Senhor Jesus está declarando que sim, que Abel foi um mártir. Mateus 23, a partir do versículo 27, diz assim a palavra: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste.
Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus aqui ele faz essa associação da perseguição a ele com a morte dos profetas, nos quais ele inclui Abel, o primeiro, e Zacarias, o último, na antiga aliança. E aí, abra Lucas também, capítulo 11. Dos versículos 37 a 52, porque é um texto paralelo, mas traz alguns outros elementos. Diz assim a palavra de Deus. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, gente, tem que ser muito cara de pau para falar isso. Jesus está falando, vocês são hipócritas, e confrontando. Aí o camarada chega e fala para Jesus, mestre, quando dizia isso, também nos afronta a nós. Ah, Senhor, que palavras duras. Essa pregação está me confrontando. Essa meditação bíblica está me confrontando. Assim o Senhor está me afrontando. A gente não é assim às vezes? Quando vem a palavra, a pregação, e a gente dói, machuca, a gente reconhece que está errado, mas ao invés de nós nos arrependermos, nós nos sentimos afrontados e ficamos de mimimi. É a mesma coisa, o camarada fez isso diante de Jesus, né? Diante do verbo vivo. Continuando, versículo 46. E ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles vos mataram, e vós edificais os seus sepulcros, porque diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Só até aí. Então, claramente, Jesus está dizendo, Abel, sim, foi mártir, colocando ao mesmo pé de igualdade com os profetas, apesar dele não ter deixado nada escrito para nós, mas a vida dele muito nos ensina de qual era a vontade de Deus. A diaconisa Juliana até mencionou a respeito da oferta de Abel na oração, no trecho final da oração dela. E exatamente, a vida dele mostra, e nós vamos ver aqui alguns textos, abra por favor Hebreus 11, que a vida, ele morreu porque ele era fiel ao Senhor, por fidelidade, por amor ao Senhor foi que ele morreu. E assim é a perseguição por amor a Cristo. Nós morremos, somos perseguidos
presos, açoitados, martirizados, perdendo empregos, bens, colocados de lado, por amor ao Senhor. E assim foi em relação a Abel. Hebreus 11. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E não é verdade, irmãos, quando nós sabemos de relatos na história, de irmãos que renderam a sua vida por amor ao Senhor, a vida desses irmãos não fala até os dias de hoje. Nós não somos encorajados pelas vidas dos heróis da fé, pela vida dos irmãos que perseveraram em seguir ao Senhor Jesus, por aqueles que não negaram Cristo, que perseveraram em fé. Um exemplo disso, o próprio Estevão aqui, que nós mencionamos. A vida deles testifica para nós, e a vida de Abel testifica para mim e para você, que importa mais nós vivermos cada dia para a glória de Deus, não importa aquilo que aconteça. 1 João, vá para 1 João, por favor, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, claramente, por aquilo que Jesus fala, por aquilo que o escritor aos Hebreus diz e por aquilo que João relata aqui, Abel, a perseguição começou, na verdade, com o primeiro assassinato, com a primeira morte, através da vida de Abel, literalmente isso. Literalmente, Abel foi o primeiro mártir. Mas é interessante mencionar, queridos, segundo Crônicas, abra por favor, porque Jesus, ele menciona que começou em Abel e se estendeu até Zacarias. E é importante nós vermos isso aqui sobre a morte de Zacarias. Segundo Crônicas 24, nesse capítulo, nós vamos ler do 20 ao 22 só, porque temos outros textos a ler, precisamos avançar na aula. Mas, no início do capítulo, nós vemos que Joás, ele começou a reinar, ele reinava, e tinha um sacerdote, que era Joiada, e esse sacerdócio de Joiada fazia bem a ele. Enquanto Joiada era vivo, o rei Joás, ele temeu ao Senhor, fazia o que era correto ao Senhor. Mas foi só Joiada, sacerdote Joiada, morrer, e olha o que acontece. A palavra fala que, um pouquinho antes do versículo 20, a Bíblia declara que o povo começou a se perverter e fazer aquilo que bem entendia, fora da vontade de Deus. Só que aí o filho de Joiada, Zacarias, foi movido pelo Espírito Santo a trazer um alerta contra aquele povo, de que eles estavam pecando, inclusive o próprio rei, o chamando ao arrependimento. A partir do versículo 20, segundo Crônicas 24, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Lembra que ele estava, o versículo 20, o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo, e no final aqui ele disse: olha, Deus está vendo isso e Ele vai pedir o sangue da mão de vocês. Quando Jesus está repreendendo, lá em Mateus 23 e Lucas 11, repreendendo os fariseus, os escribas, doutores da lei,
demonstrando para eles a hipocrisia deles quererem lavar o copo, ao invés deles purificarem o coração, deles quererem a aparência de um sepulcro pintado, mas que por dentro era podre. E aí ele faz referência a serem os sepulcros dos profetas que os pais haviam matado. Jesus faz menção a isso aqui, irmãos. Então Zacarias estava profetizando aquilo que Jesus lembrou, trouxe à memória, e que literalmente aconteceu por volta do ano 70 com Jerusalém. E é mencionado também no versículo 16 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então literalmente aconteceu isso, o que é relatado aqui. Só que, e o que a Bíblia continua relatando sobre a perseguição à igreja? Abra Hebreus, por favor. Nós vimos o início da perseguição ao povo de Deus. Não desconsiderando, amados, que a igreja do Senhor, ela é composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. Porém, todos aqueles que morreram com a sua fé no Senhor, em vários textos, inclusive esperando a vinda do Messias, a palavra nos mostra que eles também são povo de Deus, também igreja. Os santos do Antigo Testamento também são igreja. Versículo 32, perdão, Hebreus 10 primeiro, versículo 32, começar pelo 10 primeiro. Hebreus 10, 32. No Novo Testamento, nós encontramos vários relatos da perseguição. Nós lemos alguns em Atos, e se nós continuarmos lendo Atos, nós vamos ver a perseguição à igreja, a perseguição a Paulo. Nós veremos Paulo de perseguidor a perseguido, e sobre ele eu gostaria de falar numa próxima oportunidade, numa outra aula, porque não daria tempo, respondendo a pergunta sobre as consequências. Mas Hebreus claramente nos mostra o seguinte, 32, capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo em que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o escritor aos Hebreus traz a lembrança àqueles irmãos, àquela igreja, de que eles mesmos já haviam sido perseguidos e sofrido, alguns inclusive com perda de bens, alguns inclusive sendo presos, alguns sendo açoitados. Ele traz essa lembrança e fala: olha, não voltem atrás, não abandonem a fé em Cristo, voltando para o judaísmo, porque vocês mesmos foram perseguidos e vocês sabem que importa perseverarem em fé. No capítulo 11, e aí ele emenda falando sobre a importância de perseverar a fé, e nós lemos versículo 4, a menção a Abel, mas a partir do versículo 32, existe uma continuidade do que está sendo falado. Ele traz à memória o seguinte: e que mais direi?
faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aí emenda para o capítulo 12. Portanto, o escritor aos Hebreus, ele faz uma ligação, ele está continuando a falar a mesma coisa da fé. Não só a fé necessária para nós vivermos para a glória de Deus, para nós avançarmos, para nós conquistarmos, mas a fé para suportar a perseguição, as adversidades. E aí ele traz a conclusão daquilo que ele está falando. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas? Os heróis da fé, aqueles que por amor ao Senhor também foram perseguidos, é o que ele está falando aqui. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Só até aí. Então, o Novo Testamento vem sempre trazendo os relatos do que acontecia com os irmãos, com a igreja, por amor a Cristo, mas sempre trazendo um comparativo com a vida deles com o que havia acontecido no Antigo Testamento. Porque os profetas também foram mortos, também foram perseguidos por amor ao Senhor. Por fé, pela fé no Senhor, eles também foram perseguidos. Só que, apesar dessa menção honrosa, que nos mostra que a fé não é algo automático para nos livrar de sermos perseguidos, não é porque nós temos fé no Senhor que nenhum mal vai nos acometer. Pelo contrário, irmãos, mas veremos isso mais à frente. Só que 1 Pedro é um livro que é uma epístola que nos traz relatos, vá para 1 Pedro. Nós vemos mais claramente como aquela igreja era perseguida, como a igreja no primeiro século ela era perseguida. E nós estamos nessa aula respondendo aquela pergunta: qual é a história da igreja perseguida? É o que nós estamos respondendo, começando pela palavra, com prioridade da palavra. 1 Pedro foi escrita como consolo a cristãos perseguidos, que viviam em várias partes da Ásia Menor e que estavam sofrendo rejeição do mundo porque eles eram de Cristo, porque eles perseveravam em Cristo. E quando nós lemos a carta, nós meditando em 1 Pedro, alguns os encontros nos lares estão meditando em 1 Pedro, inclusive, nós encontramos aqui palavras que trazem para nós consolo, conforto, de que independente da perseguição pela qual nós passemos, o Senhor é conosco. Ainda que nós percamos a nossa própria vida, da mesma forma como Jesus em carne pereceu, mas ao terceiro dia foi ressuscitado pelo Espírito Santo e vivo está para sempre, naquele grande dia, se nós tivermos entregado a nossa vida por amor a Cristo, nós também ressuscitaremos. E isso é um encorajamento para mim e para você. E quando nós lemos esses relatos aqui, a nossa fé, ela é reanimada. Quando nós vimos que os nossos irmãos
pereceram por amor a Jesus, mas não negaram a sua fé, queridos. Isso precisa encorajar a mim e a você a perseverarmos, independente daquilo que aconteça, irmãos. Nós precisamos ser fortalecidos nisso. E 1 Pedro nos ensina muito isso aqui. Nós vemos, capítulo 1, dos versículos 3 a 9, Pedro já começa, irmãos, trazendo para aquela igreja não, aqueles cristãos dispersos em diferentes lugares, ele já traz um grande ensinamento. A partir do versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Até aí, Pedro já começa falando: irmãos, vocês foram gerados de novo, vocês nasceram pela palavra, vocês têm uma herança incorruptível, guarda essa fé de vocês, ainda que importa que nesse momento vocês passem por provações, se alegrem nisso, perseverem em fé, da mesma maneira que vocês amam a Jesus, que vocês nunca viram, um dia vocês o verão, e ao fim de tudo isso, vocês alcançarão o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, quando nós lemos isso aqui, irmãos, e vários detalhes que nós lemos aqui, me chama muito a atenção, mas o versículo 8, quando ele diz assim: mas crendo, eu vou ler o versículo todo, ao qual não o havendo visto a mais, vocês nunca viram a Jesus, mas vocês o amam. E isso me faz lembrar, irmãos, que ainda hoje nós não tenhamos visto ao Senhor, nós sabemos, porque a promessa da palavra, que quando o Senhor retornar como Ele é, nós o veremos, irmãos. A palavra nos afirma que nós estaremos na glória, na eternidade com o Senhor, contemplando o Senhor face a face. Ainda que nós não o vejamos agora, nós precisamos o amar, porque Ele por amor se entregou por mim e por você. Por amor Ele verteu o precioso sangue, para que nós fôssemos perdoados de nossos pecados. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos, isso foi a prova de que Deus aceitou aquele sacrifício, e os nossos pecados foram perdoados, irmãos. Quando nós amamos ao Senhor assim, irmãos, independente da circunstância, não vendo, mas crendo pela fé, naquele grande dia nós contemplaremos ao Senhor, igreja. E quando ele fala aqui, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. A alegria de amar ao Senhor Jesus é indescritível, é gloriosa. A maior alegria da minha e da sua vida é amar ao Senhor Jesus, queridos. É o maior prazer. Eu tenho alegria na minha esposa, na minha filha. Eu tenho alegria nos meus irmãos, na minha congregação. Eu tenho alegria no meu chamado. Eu tenho alegria nas coisas que eu faço. Eu tenho alegrias nesse mundo que são maravilhosas e que são bênção de Deus para a minha vida. Só que a maior alegria minha e sua é o Senhor Jesus. Que você seja confrontado a perseverar em fé, independente da circunstância. E por mais que eu tenha falado na semana passada, de que
nós não somos perseguidos por reação a atitudes que nós tomamos e erramos nessas atitudes. Nós somos perseguidos sim pela nossa fé, mas que essa perseguição que você esteja sofrendo agora, ela não seja motivo para você retroceder, ela não seja motivo para você abandonar a sua fé, pelo contrário, ela seja motivo para você se manter fortalecido em Deus e perseverar até o final. Então Pedro, ele começa dando esse levante aqui nos irmãos. No versículo 1 do capítulo 1, ele fala dos cristãos dispersos. Depois, no capítulo 2, nós vemos que eles eram perseguidos de cidade em cidade, vivendo como peregrinos pelo mundo e como estrangeiros, lá no versículo 11, em meio à cultura de escravidão da época, às vezes muito cruel. Pedro trata da questão da submissão no contexto do governo, mesmo com o governo cruel, perverso. Lembra da pregação do pastor Alan? O poder sobre toda a autoridade? Pedro estava encorajando aqui a eles, olha, se submetam a eles, às autoridades ainda que cruéis, porque existe um poder sobre toda a autoridade, falando com outras palavras, né? Falando do Senhor Jesus. Falando das relações do trabalho, de termos como exemplo Jesus Cristo. Ele fala do contexto do lar, da questão da submissão, falando, comparando ao exemplo de Cristo. Depois ele trata dos nossos relacionamentos, dos nossos conflitos. E quando ele chega no capítulo 3, vá para o capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 13. Diz assim, 13 a 17. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E aí vamos avançar para o capítulo 4, logo em seguida, no versículo 18, aí ele fala, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, dando o exemplo de Cristo, mas no capítulo 4, a partir do versículo 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, ou dependendo do contexto, talvez aqui provar e não tentar, que era um contexto de perseguição, como se coisa estranha vos acontecesse. Uma pausa. Irmãos, nós não podemos estranhar as provas pelas quais nós passamos, irmãos. A vida cristã é assim mesmo. Nós vamos ver no capítulo 5, eu trouxe até uma pregação a respeito disso, capítulo 5, versículo 10, sobre o sofrimento do cristão. Faz parte, irmãos, está no jogo. Você disse sim para Jesus, você creu nele, se arrependeu dos seus pecados, rendeu sua vida a ele, muito bem-vindo, você será perseguido, muito bem-vindo, você passará sofrimento, muito bem-vindo, você passa provações, faz parte da caminhada cristã. Aí continua o texto, versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto,
também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Versículo 10 do capítulo 5. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Até aí. Pedro primeiro vai falando do sofrimento, não estranha, dá glória a Deus, se alegra porque você está sofrendo. E aí depois ele conclui, olha, saiba que o mesmo Deus que chamou vocês para a glória, é esse mesmo Deus que vai aperfeiçoar, fortalecer, fortificar. Aí depois ele conclui dizendo, e essa é a verdadeira graça de Deus, ou seja, a graça de Deus é sofrer por amor a Jesus Cristo. A graça de Deus não é apenas a oportunidade que você e eu temos para escaparmos da ainda vindoura, para de nós ser desviada a ira de Deus, mas essa graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã, ela passa por sofrimentos. Ela passa por sofrimentos. E a perseguição na igreja terminou? Não terminou. HP, se puder dar aquela ajuda agora, eu quero ler rapidamente com os irmãos alguns relatos históricos sobre a igreja perseguida ao longo da história, porque nós vimos sobre o que a Bíblia nos mostrava a respeito da perseguição. Mas nós podemos ver, os irmãos podem acompanhar aí na tela, que a perseguição ela acompanha a história da igreja intercalada por períodos de tolerância que eram seguidas por novos ataques, tanto por forças de fora quanto de dentro da igreja. A igreja, dentro dela, ela também era perseguida. Lembra, por exemplo, das aulas do pastor Sandro, de 1 João, que vira e mexe ele fala da defesa da fé que os cristãos precisavam fazer, de combater as heresias. A igreja era perseguida, inclusive, dentro dela, isso acontecia. No Império Romano, nós vamos ver aí pode subir, Ian. Nós vamos ver sete situações aí. Primeiro com o Império Romano. Durante 300 anos, a igreja no Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão, até o imperador Constantino decidir adotar o cristianismo como religião oficial no ano 313 depois de Cristo. Até esse momento, os primeiros dias de sofrimento, eles foram esporádicos e localizados, mas depois do incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia, e a opressão ela se espalhou. A perseguição ela tinha momentos esporádicos, mas depois desse incêndio em Roma, em que só o bairro, praticamente os bairros dos cristãos ficou preservado, a culpa caiu sobre os cristãos. Há alguns afirmam que, inclusive, Paulo, na sua segunda prisão, ele morreu debaixo dessa acusação, como líder desse incêndio que aconteceu ali. Aqueles que professavam o cristianismo eram torturados e queimados, e esse era o começo da perseguição por todo o império, que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos. A igreja nascente, ela teve um rápido crescimento e sofreu repetidos períodos de perseguição. Nesse ponto, os cristãos eram apontados como culpados por tudo que acontecia de errado no Império Romano. E aí, irmãos, eu me lembro de uma profecia de Paul Washer. Você já deve ter assistido a esse vídeo, eu mesmo já compartilhei esse vídeo no grupo da igreja, de que nós cristãos não seremos, que a perseguição aos cristãos no último tempo, ela será terrível, e nós não seremos perseguidos necessariamente, a acusação, por nós sermos cristãos,
mas nós seremos perseguidos pelas situações ocorridas no cotidiano. É o que vai acontecer, literalmente. Eu creio que vai ser assim. Em 313 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão do chamado clero na época. Durante esse mesmo período, Eusébio relatou casos de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Essa é considerada a última e grande perseguição e talvez a mais sangrenta que aconteceu no Império Romano. Irmãos, se vocês lerem, alguns já leram livros sobre o martírio dos cristãos nos primeiros séculos, já ouviram relatos sobre isso. E, irmãos, como foi terrível. Nossos irmãos queimados vivos, nossos irmãos jogados em caldeirões de óleo fervente, nossos irmãos sendo comidos por leões, devorados por leões. Que terrível, irmãos. Irmãos afogados, que terrível os nossos irmãos passaram, sofreram. Não só a perseguição era considerada um elemento comum na vida cristã, como também aqueles que davam suas vidas por amor a Cristo eram tidos em alta estima. Finalmente, e talvez aí até, não sei se foi uma boa jogada, pelo contrário, né? Acho que foi uma má jogada, a liberdade foi obtida pelo derramamento de sangue dos mártires e Constantino reverteu o quadro, colocando a igreja no centro do Império Romano. Ou seja, agora a igreja faz parte do governo. Não foi uma boa jogada, né? A igreja fazendo parte do governo, ele passou a institucionalizar como religião oficial e a igreja deu um esfriamento na perseguição. No período que se seguiu, durante quase 200 anos, havia certa tolerância no meio das fronteiras. Havia alguns missionários já desde aquela época que iam além dos limites do Império Romano e levavam o Evangelho. E a igreja sofria perseguição. Eles sofreram perseguição, por exemplo, dos bárbaros e no islamismo, nesse período de 500 depois de Cristo a cerca de 1500 depois de Cristo. 1000 anos assim de muitas incertezas. O primeiro inimigo, os bárbaros, foram vencidos pelo sofrimento, pela dor, pela pregação do Evangelho. E o islamismo? O islamismo foi vencido, irmãos? Pelo contrário. O islamismo está cada vez mais se ramificando ao mundo. Existem países, por exemplo, que no início eram países essencialmente cristãos, na Europa, por exemplo, e que hoje o islamismo tomou uma proporção enorme, inclusive ele sendo a maior parte da população em alguns países europeus. Locais que antes eram encontros da igreja se reunir para adorar ao Senhor, se tornaram mesquitas, por exemplo. Então, o islamismo ele tem avançado. E nesse tempo, a igreja foi praticamente destruída no norte da África e no Oriente Médio ela foi subjugada. Com a igreja institucionalizada, o cristianismo havia acabado de alcançar os limites na Europa, no final do primeiro milênio, quando algo novo começou a agitar aquilo que havia se transformado na igreja oficial do governo, com sede em Roma, que eu não quero citar o nome. Em vários lugares, pessoas insatisfeitas com aquela religião começaram a buscar uma nova forma de viver a sua fé, a sua espiritualidade. Esses movimentos, eles antecederam a reforma, levaram à reforma, e uma nova onda de perseguição começou a acontecer. Aqueles que se levantavam para viver uma fé segundo o padrão da palavra, e não segundo a tradição da igreja, eles começaram a ser perseguidos de uma forma muito intensa. Era o começo de uma luta que tornaria a perseguição parte da experiência cristã, como os primeiros 300 anos da igreja. E aí voltou um bocado daquilo. A reação do papado, e aí por falar papado, você já associa quem que estava perseguindo. Em relação a esses novos movimentos, ela foi rigorosa e inevitável, irmãos. No século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Em 1415, John Hus foi morto na fogueira, voltou a mesma coisa. Em 1498, Girolamo Savonarola foi martirizado.
Ele pedia reformas na igreja. No início do século XVI, a reforma de Lutero começou um movimento de renovação espiritual que tornaria novamente a perseguição e o martírio parte comum. 40 anos após Lutero ter fixado suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, John Fox publicou o Livro dos Mártires. Imagine, irmãos, lá no século XVI você já tinha Livro dos Mártires, contando, narrando o sofrimento dos nossos irmãos, o sofrimento da igreja. E é interessante, se não me engano, eu coloquei até aí no texto, mais à frente, isso, que eles tinham, o povo, em um determinado momento, eles tinham uma cópia da Bíblia autorizada e tinham uma cópia do Livro dos Mártires. Era como se você e eu hoje meditássemos na nossa leitura bíblica diária e pegássemos os livros, o livro Heróis da Fé, por exemplo, e outros livros que contam o martírio, o Livro dos Mártires, por exemplo, e vários outros livros que contam a história dos nossos irmãos em Cristo ao longo da história da igreja. E aqueles irmãos eram encorajados na fé. E aí Fox documentou a morte de precursores da Reforma, Wycliffe, Hus, Jerônimo de Praga, Tyndale, John Hooper, Ridley, Latimer, Cranmer. E a popularidade do livro é uma prova de que a perseguição era parte do preço que muitos cristãos esperavam pagar por sua fé naqueles tempos tumultuados. O que a igreja fazia? Eles já entendiam o viver cristão traz sofrimento. Traz sofrimento. Eles entendiam na palavra, eles conheciam os relatos. O que eles faziam? Eles procuravam meditar nesse livro, ler esse livro, para que a fé deles fosse encorajada, irmãos. E assim nós precisamos fazer também. Nós precisamos não esconder, a igreja não está sendo perseguida, a perseguição não vai chegar no Brasil, isso não vai acontecer. Eles não faziam isso, irmãos. Eles encaravam a realidade que a vida cristã traz sofrimento, sim, que haverá perseguição, sim, e que nós seremos odiados de todas as nações, porque Jesus falou. E eles meditavam nesse livro assim. Houve um período de tolerância, cerca de 300 anos. Pode avançar, por favor, HP? Século XX. Repentinamente, acabou a paz para a igreja nos primórdios do século XX. Apesar da alegação de alguns, não há certeza de que esse tenha sido o século em que os cristãos mais sofreram perseguições. A perseguição continuou, mas 2 fatores foram responsáveis pela grande onda de perseguição que ocorreu nele. E aí você vai se identificar com a nossa época, século XX, amém? Século XX, iniciado em 1901. A maioria de nós nasceu no século XX. O primeiro foi o surgimento de uma nova doutrina ateísta, o comunismo, que tinha como visão alcançar o mundo. O segundo fator foi o novo nacionalismo e o fim dos impérios coloniais a partir do término da Segunda Guerra Mundial, quando as nações se libertaram da opressão colonial, colocaram uma nova ênfase na sua cultura e nas religiões originais. Só que aí, irmãos, vem um período do chamado silêncio. Sabe isso que nós encontramos hoje em dia e que as igrejas pouco falam da igreja perseguida? Por muitas vezes, nós aqui pastores, nós falamos da igreja perseguida. Vocês escutam nós falarmos muito sobre isso? Bem pouco. Começou um período em que isso era assim, na igreja aqui do Ocidente, era algo predominante. É como se nós colocássemos uma venda nos nossos olhos e nós não enxergássemos essa realidade. E isso coaduna, e isso é compartilhado com a maldita teologia da prosperidade, que traz o entendimento para a vida cristã de que não há sofrimento, de que não há pesar, de que não há dor, que não há prisão para o cristão, que não há perda de bens, que não há martírio. E há um silêncio, irmãos, que pairou ao longo desses últimos anos. A década de 90, muitos analistas acreditam que durante a década de 90 houve uma mudança de postura e a Associação Evangélica Mundial passou a considerar o problema da perseguição religiosa como uma prioridade.
E aí nasceram, antes até da década de 90, nasceu, por exemplo, a Missão Portais Abertas, que os irmãos já ouviram falar, e vários movimentos que começam a dar visibilidade para a igreja a respeito da perseguição. Só que sobre esse panorama da perseguição mundial, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, irmãos, amém? Então é importante nós entendermos que a igreja sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida, irmãos. Sempre foi perseguida. Quando 1 Tessalonicenses, capítulo 2, encerrando. Quando nós lemos versículo 14: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. A perseguição, ela é real, irmãos. E nós não podemos nos enganar, fecharmos nossos olhos. Amém? Vamos orar? A aula de hoje é importante para você enxergar a história da perseguição dos nossos irmãos. E que nós também seremos perseguidos, irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus servos, por esse tempo que passamos meditando na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não nos enganarmos, a acharmos que nós não seremos perseguidos, quando de fato nós já somos perseguidos num grau menor ou maior, Pai. Ajuda-nos a entender que assim como o Senhor Jesus foi perseguido, nós também seremos. Assim como Abel foi perseguido, como os profetas foram perseguidos, assim como a igreja nascente foi perseguida, como a igreja ao longo da história foi perseguida, nós, Pai, seremos perseguidos até o fim. Ajuda-nos a entender isso, Pai. Ajuda-nos a compreender, a sermos encorajados pelo Teu Espírito e a orarmos pelos nossos irmãos que têm sido perseguidos de forma mais severa. E que tudo isso, Pai, seja para a glória e para a honra do Teu santo nome. Que esses ensinos, ó Pai, nos despertem para essa realidade. Essa é a oração que nós fazemos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus.